Olha só, gente, o óxido de zinco é usado na suinocultura como prevenção e tratamento de diarreia nos suínos pós-desmame. Sobre esse tema já existem muitas discussões em relação a uma restrição na dieta. E fica a pergunta: teriam motivos para não usar mais o mineral na produção de suínos? Vamos saber agora com o Ricardo Umes Halber, que é médico veterinário e consultor em saúde animal. Muito bem-vindo, Ricardo. Bora lá então para a pergunta. O óxido de zinco é um preventivo em casos de diarreia, mas existem outros motivos para o uso dessa estratégia terapêutica ou é apenas para diarreia? Boa tarde, uma boa tarde para ti, boa tarde aos nossos telespectadores também. Antes de mais nada, o zinco ele é um mineral que é essencial para os animais, né? A gente necessita dele aí para o metabolismo dos animais e o animal não tem capacidade de produzir esse mineral, vamos dizer assim, ele precisa ingerir, então necessariamente nós precisamos suplementar na dieta. O que é utilizado em algumas situações é uma suplementação extra desse óxido de zinco, porque ele tem alguns efeitos antimicrobianos. E no caso específico da diarreia pós-desmame, ele pode sim ajudar por conta desse efeito antimicrobiano que vai prevenir a ocorrência de algumas bactérias ou até tratar, no caso da ocorrência dessa doença. A gente está falando de a utilização no pós-desmame, significa que pode ter uma ação favorável, aí já começa a fazer já a fase de crescimento. Ainda não é engorda, mas é aquela fase que o leitão está crescendo, é isso? Isso, exatamente. Normalmente nas primeiras dietas aí após o desmame dos animais, é uma fase bastante complicada, é uma fase de transição, o animal está acostumado com o leite da porca, né, e depois ele passa a ter uma dieta basicamente com ração. Apesar de terem estratégias nutricionais, de ingredientes mais nobres, vamos colocar dessa forma, para se chegar próximo à composição do leite, mas é uma dieta distinta, ela é diferente, e por conta dessa transição, também tem uma fase que o leitão passa, ele deixa o convívio da mãe e dos irmãos de leite e gado, ele passa a conviver com os outros animais também, então tem uma questão de organização social desses animais, é uma fase de estresse, então favorece bastante a ocorrência de alguns patógenos intestinais, né? E em função disso, obviamente que existem outras estratégias, mas o uso do óxido de zinco é uma das estratégias que se pode utilizar nesses casos. Quanto tempo dura, assim, até por curiosidade, quem está nos assistindo, essas fases? Na fase ah, da mama, depois tem desmama, e aí vai passando pelas fases, para a gente poder dar uma compreensão melhor aqui para o nosso telespectador. Vai ter uma variação no mercado em função da empresa ou do produtor, né? Mas a gente está falando aí em tempo que o animal fica mamando, né, até ser desmamado, a gente está falando aí em torno de 4 semanas. Em algumas situações menos do que isso, dificilmente passa disso, né, 28 dias. E na sequência, a gente tem, a depender também do sistema de produção, mas a gente passa por uma etapa de creche, vamos falar em torno de 42 dias ainda, né, também pode variar, e depois vai para a fase de crescimento e engorda, ou terminação, e que daí vai depender muito do peso de abate ou a idade que esse animal vai para o abate, né? Mas essas fases iniciais ficam mais ou menos aí nessa faixa. A fase de desmame especificamente que pode variar bastante aí, às vezes ficando abaixo dos 23, 22 dias também. Claro, isso depende também das exigências do mercado, né, que pode também variar, não só nessa questão do manejo, mas também naquilo que o mercado busca e procura. Uma outra questão é o seguinte, ainda com relação ao zinco, quais as implicações ambientais? Tem alguma implicação ambiental, assim, se o suíno vai eliminar fezes, por exemplo, contato com solo, essas coisas? Isso, esse é um dos pontos mais discutidos, né? A União Europeia já fez a proibição dessa suplementação adicional do óxido de zinco. A normativa ela foi publicada em junho de 2017 e ela estabelecia um período aí de 5 anos para se fazer a transição.
Então, esse prazo venceu no ano passado, em 2023, aliás, 2022, né? Em junho de 2022. Então, o produtor europeu ele tem essa restrição. Ele pode utilizar uma concentração basal de óxido de zinco, que é a necessidade nutricional do animal. Ele não pode fazer essa suplementação. Aqui no Brasil não existe essa restrição, apesar de se discutir a respeito, né? E um dos principais motivos que levou a essa restrição lá na Europa e que gera toda essa discussão é justamente o efeito, o impacto ambiental, porque o que o animal não aproveita da sua necessidade basal, ele acaba eliminando através das fezes. Então, os dejetos dos suínos podem ter essa concentração de zinco, e como ele é uma substância, um mineral que não é metabolizado, não é sintetizado, não é degradado, ele acaba se acumulando. Então, pode trazer esse risco. Ricardo, agora a gente faz tudo isso pensando na estratégia comercial, né? O Brasil, salvo engano, se eu tivesse, me corrija, acho que nós somos o quarto maior exportador de carne suína do mundo. Esse uso terapêutico, ele é assim, aceito? A gente está bem no mercado internacional? Tem alguma restrição com relação ao fato da gente usar aqui, na Europa não? Restrição à nossa produção, não, né? Até a Europa também tem uma outra normativa que prevê uma equalização, digamos assim, dos produtores que exportam para o bloco europeu, para se equipararem aos produtores locais, né? Então, mas não nada fala a respeito dessa suplementação de óxido de zinco. A União Europeia também não é um mercado muito importante para carne suína. O mercado russo, por exemplo, é bem mais expressivo, né? Mas a gente não tem nenhuma restrição específica nesse sentido. Em termos de mercados, países como mercados que recebem a carne brasileira. O que pode haver em algumas situações, mas aí são casos muito particulares, muito específicos, é algum cliente em especial que tem essa restrição e ele faz essa exigência para algum fornecedor específico também. Mas, de forma geral, nós não temos ainda essa restrição, nem para o mercado externo, nem para o mercado interno. Ô, Ricardo, deixa eu te perguntar, se tivéssemos que fazer alguma alteração, alguma mudança, há alternativas para produzir carne suína sem uso do óxido de zinco? Sim, essa é a boa notícia, né? Nós temos sim boas alternativas já no mercado brasileiro. O Brasil, por trabalho da nossa cadeia produtiva, tanto de suinocultura, quanto de avicultura, é um mercado que se favorece pela vinda de tecnologias, né? Então, nesse aspecto de saúde animal em específico, a eventual substituição da suplementação de óxido de zinco, nós temos sim boas alternativas no mercado, né? São produtos aí normalmente ditos naturais, eles têm alguma fonte natural aí que é a sua origem, né? Nós estamos falando aí de prebióticos, probióticos, ácidos orgânicos, óleos essenciais, eventualmente algum tipo de enzima também. São todos produtos que a gente pode suplementar na dieta, na ração que nós vamos fornecer para esses animais, e em algumas situações também alguma suplementação que pode ser feita para a fêmea no sentido de preparar aquele leitão enquanto ele ainda está mamando, né? Então, lá no início do período de lactação, um colostro de boa qualidade, e durante o período de lactação, um leite também de boa qualidade, não só do ponto de vista nutricional, mas especificamente do ponto de vista de sanidade, né? Já acessível no mercado? Já todos eles acessíveis no mercado, muitos deles com bastante avaliações, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, seja por universidades, seja por instituições particulares de pesquisa, ou as próprias empresas que fornecem esses produtos. Então, sim, o mercado brasileiro está bem servido aí de produtos que podem ser utilizados para substituir essa suplementação. Lógico que não só produtos, né? A gente tem que pensar também nas boas práticas. Então, eu comentei a respeito da qualidade do leite, mas também proporcionar uma boa adaptação para esse leitão na transição
do período de desmame para o período de ingestão da ração, minimizar os períodos de estresse também, nessa ressocialização dele quando ele vai para a fase de creche. Ações de biosseguridade, os próprios programas de vacinação são importantes, então tem um conjunto todo aí que a gente pode trabalhar. Ok, Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecimentos no AgroTarde, na verdade é o AgroMais 17 horas. Você que é médico veterinário e consultor em saúde animal, acho que quem mexe com suíno ficou bastante informado sobre esse tema. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa tarde.